1912, um colecionador de livros antigos adquire um manuscrito peculiar. Sem capa, sem título, sem autor. Escrito em um idioma que não existe. Mais de 200 páginas preenchidas com símbolos indecifráveis, ilustrações estranhas e um silêncio desconcertante. Desde então, ele se tornou uma obsessão global. Durante mais de um século, linguistas, criptógrafos, cientistas e até agências de inteligência tentaram decifrá-lo. A CIA, a NSA, pesquisadores de Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, nenhuma dessas instituições conseguiu entender sequer uma frase. Fóruns inteiros surgiram. Livros e teses foram escritos. Softwares foram desenvolvidos exclusivamente para analisá-lo. Mas uma verdade permaneceu inabalável. Ninguém jamais conseguiu entender uma única palavra. Esse é o manuscrito Voynich. O mais inquietante é que ele parece fazer sentido. Há repetições, regras, estrutura, padrões estatísticos que todo idioma verdadeiro possui. Mas nenhuma língua se encaixa, nenhuma chave funciona, nenhum decodificador chega perto. À primeira vista, parece um livro antigo qualquer, encadernado em couro, com aparência envelhecida, sem nada de especial, até você abri-lo. As páginas são feitas de pergaminho grosso, não papel comum. A tinta permanece vívida, mesmo depois de séculos. Algumas folhas se desdobram, como se escondessem mapas secretos. E cada símbolo foi desenhado com precisão cirúrgica. Não há rasuras, não há rabiscos, não há hesitação na caligrafia. Tudo parece milimetricamente planejado. Um projeto deliberado, meticuloso, mas incompreensível. Estima-se que, originalmente, o manuscrito possuía mais de 260 páginas. Hoje restam cerca de 240. As outras simplesmente desapareceram. Talvez arrancadas, talvez escondidas, talvez destruídas, por conterem algo ainda mais enigmático. Os símbolos não pertencem a nenhum alfabeto já catalogado. Nem latim, nem grego, nem árabe, nem chinês, nem hebraico. Alguns caracteres lembram letras cursivas, outros números, mas a maioria não pertence a nenhum sistema conhecido. Parece um idioma inventado, mas tão complexo quanto um idioma real. E não para por aí. Existem ilustrações de plantas, plantas que não existem em lugar nenhum da Terra. Há diagramas cósmicos, mapas celestes, constelações que não batem com nenhuma carta astronômica. Há dezenas de figuras femininas, nuas, sentadas em fontes, conectadas por túneis, como se participassem de um ritual perdido. Uma espécie de linguagem visual que ninguém conseguiu traduzir. Em 1912, esse manuscrito caiu nas mãos de Wilfried Voynich, um livreiro polonês. Ao abrir o livro, ele percebeu de imediato: havia descoberto algo único. Passou o resto da vida tentando decifrá-lo, sem sucesso. Hoje, ele está sob proteção máxima na Biblioteca Beinecke da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Mas existe uma versão digital completa disponível para quem ousar enfrentá-lo. Durante séculos, ele sequer teve nome. Hoje, é conhecido como Manuscrito Voynich, em homenagem ao homem que o revelou. Seu nome de arquivo, Beinecke MS 408.
Tudo nele é meticuloso. Cada linha, cada curva, cada ilustração parece ter um propósito escondido. E ainda assim, permanece indecriptável. Nas primeiras páginas, quase apagado, há um nome escrito: Jacobus Sinapius, médico e alquimista da corte do imperador Rodolfo II. Mas Sinapius não seria o autor. Apenas mais um guardião entre tantos outros. Uma segunda pista surge em uma carta de 1665. Nela, o professor Johannes Marcus Marci escreve ao erudito Athanasius Kircher, pedindo ajuda para resolver o enigma. Ele afirma que o imperador Rodolfo II comprou o livro por 600 ducados de ouro, algo em torno de $100.000 hoje, e acreditava que o autor fosse ninguém menos que Roger Bacon, um gênio do século XIII, precursor da ciência moderna. Bacon dominava áreas como óptica, alquimia, matemática e talvez algo mais. Algumas ilustrações no manuscrito parecem mostrar estruturas microscópicas, algo que só seria possível com o uso de lentes avançadas, muito além do que existia na época. Outros acreditam que a autoria seria de um jovem Leonardo da Vinci. Afinal, uma das páginas gira em torno do signo de Áries, o signo de Abril. E Leonardo nasceu em 15 de abril. Coincidência? Ou pista deixada por um gênio? Mas a teoria mais desconcertante é a de que Wilfrid Voynich falsificou tudo. Ele era comerciante de livros raros, sabia o que tornava um manuscrito valioso, e sua carreira explodiu após mostrar o manuscrito ao mundo. Mas os testes modernos destruíram essa hipótese. O pergaminho foi datado entre 1404 e 1438, com 95% de precisão. Os pigmentos são autênticos da época. Não há traços de manipulação química, nada de anormal. O manuscrito é real, é antigo e continua sendo um mistério absoluto. Uma das poucas imagens reconhecíveis mostra uma cidade murada, com torres em estilo cauda de andorinha, um traço arquitetônico típico do norte da Itália entre os séculos XIV e XV. Ou seja, sabemos onde surgiu, sabemos quando surgiu, mas não sabemos por quê, nem por quem. O conteúdo do livro é dividido em 6 partes. Botânica, com plantas não existentes, desenhadas em detalhes obsessivos. Astrologia, luas, círculos, signos, tudo envolto em padrões incompreensíveis. Biologia, figuras femininas nuas conectadas por túneis, fontes e fluxos. Um possível ritual. Astronomia, 9 sistemas estelares complexos, talvez de outro mundo. Farmácia, frascos, ervas, raízes, fórmulas que ninguém entende. E texto corrido. Dezenas de páginas sem uma única imagem. Apenas símbolos. Incontáveis símbolos. São mais de 170.000 caracteres. E ainda assim, ninguém entendeu nada. As palavras seguem regras estatísticas reais. As letras aparecem em posições previsíveis. Algumas só no início, outras no fim. Há padrões, mas nenhum significado. Poderia ser uma linguagem artificial? Criada do zero? O professor Gordon Rugg acredita que sim. Talvez o manuscrito tenha sido criado com uma grade de Cardano, uma tuneira medieval para produzir textos falsos com aparência lógica. Mas se for apenas um truque, por que fazer isso com tanto cuidado? Tanto esforço? Tanta precisão? Seria apenas um enigma estético? Ou uma mensagem real, codificada além do nosso entendimento?
Hoje, mais de 110 anos depois da descoberta, a humanidade ainda está no mesmo ponto que Wilfrid Voynich estava em 1912, diante de um livro que ninguém consegue ler, que ninguém consegue explicar, que ninguém consegue abandonar. Talvez o maior enigma já colocado diante da humanidade. E talvez nunca seja resolvido. Deixe seus comentários.